Você já percebeu que a autoridade espiritual, ou seja, todo aquele líder espiritual, ou todo aquele que pertence a um grupo de liderança espiritual, ele tem uma autoridade inata, ou seja, natural. Naturalmente falando, a autoridade espiritual ela é aceita, não é? Por mais até que não se concorde, por mais até que haja divergências, por mais até que aconteça determinadas diferenças entre o comportamento de determinadas direções, credos, mas a autoridade espiritual, ela é uma prioridade. Ela verdadeiramente existe. A autoridade espiritual, ela é respeitada, não é? Ela talvez não seja aceita, mas ela em todos os casos, não é? Em que há realmente uma condição onde a autoridade espiritual ela surge, aquilo ali é uma coisa intocável, ou seja, ninguém toca, não é? Por quê? Porque a autoridade que vem daquilo que nós entendemos, o que o ser humano de uma forma geral entende, que é de Deus. A autoridade vem de Deus. Ela não pode vir de outro lugar, não é? A autoridade vem daquele que criou. E nós entendemos isso de uma forma simples, não tem assim muita dificuldade para aprender que a autoridade espiritual, a autoridade de Deus, aonde ela existe, ela é respeitada. Até depois se faz alguma coisa contra, porque não aceitam ou porque não concordam alguma coisa nesse sentido, mas a autoridade espiritual, ela é colocada e ela é respeitada. Então isso é uma coisa que é natural. Não é? Todos nós que conhecemos alguém que tem uma capacidade espiritual, aonde a gente percebe que aquelas palavras ali são palavras ditas não por aquela autoridade, pelaquela pessoa, mas que vem de Deus, a gente respeita. Não é? A gente talvez até nem concorde em alguma situação, não é o meu caso, porque as palavras que eu sei que vêm de Deus, eu aceito, eu concordo, talvez até o seu também, mas quando a gente sabe que vem de Deus, a gente baixa a cabeça e procura obedecer. Isso é uma coisa natural. Então é importante que a gente entenda que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade ela vem de Deus. Mesmo aquelas que nós não aceitamos, mas ela vem de Deus. Toda autoridade ela é constituída por Deus, isso está na Bíblia. Então, quando nós vemos alguém que é uma autoridade espiritual, a gente respeita. Porque interiormente nós sabemos que ela vem de Deus, vem do Criador, vem daquele que criou tudo isso. Então é uma ordem natural. Deus, quem ele direciona, quem é vocacionado, quem toma posse da palavra, ou seja, a autoridade, a hierarquia espiritual, ela existe, ela é verdadeira. E ai de nós, se nós não observássemos esse comportamento, não é? Ai de nós, se nós não tivéssemos, talvez até, essa análise. Porque a quem nós obedeceríamos? A quem? Não é? A quem nós seríamos direcionados? A quem? Não é? Quem iria colocar a nossa vida no rumo certo? Nós entendemos que Deus é o autor de toda história, de toda vida. Deus é o autor e é o caminho de todas as pessoas. Ele é o começo e ele é o fim. O fim para nós, né? Que ele é eterno, mas para nós Deus é começo e é fim. Jesus é alfa e ômega. Já viu falar nisso? Jesus é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, né? E o ômega, a última letra do alfabeto grego. Alfa e ômega, começo e fim. Jesus é começo e fim. Então, é autoridade. Precisamos respeitar. Precisamos cada vez mais obedecer. Cada vez mais assimilar para seguir esses passos. Você pode estar perguntando, mas por que você está falando isso? Porque o Evangelho de hoje fala da autoridade de Jesus. Mas se descreve de uma forma sábia. Muito sábia. Porque, claro,
Jesus foi indagado por alguém. Com que autoridades fala essas coisas? Veja, quando a pessoa pergunta para uma autoridade espiritual, com que autoridade fala isso? Essa pessoa, ela não está inserida no contexto espiritual. Ela não quis se inserir. Ela pode até ter entendido, mas ela não quis se inserir. E foi isso que aconteceu. E você vai ver na resposta de Jesus que ela vai continuar sem entender, porque não vai adiantar Jesus responder de onde vem a autoridade dele. Porque mesmo respondendo, ela continuaria sem se inserir no contexto da vida espiritual. Perceba nos detalhes das palavras, tanto dos que foram perguntar a Jesus, quanto de Jesus a resposta que ele dá e a maneira dele responder. Com que autoridades fazem isso? Como é que Jesus responde? Nós vamos ver agora. Preste bastante atenção. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 21, do versículo 23 ao versículo 27. Mateus 21, de 23 a 27, que diz o seguinte: Naquele tempo, dirigiu-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhe Jesus. Olha a resposta de Jesus. Eu vos proporei também uma questão. Se responderes, eu vos direi com que direito eu faço. Aí ele perguntou: De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus respondeu a pergunta deles com uma pergunta. Porque eles respeitavam o batismo de João. João chamava para batizar na água. Venham batizar. Aí eles se batizavam na água. E eles respeitavam. E o povo inteiro respeitava. Aí Jesus, tá bom. Você está me perguntando quem me dá essa autoridade. Então, o batismo de João vem do céu ou vem da terra? Respondam. Se vocês responderem, eu respondo. De onde vem essa autoridade? Olha a sequência da pergunta, né? Do Evangelho, que diz assim. Jesus pergunta, né? De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles relacionavam entre si. Eles raciocinavam entre si. Se respondermos do céu, ele dirá: por que não crestes nele, então? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Eles enrolaram. Não sabemos. Aí Jesus responde: pois tampouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito eu faço essas coisas? Jesus não respondeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, Jesus não respondeu porque Jesus sabia que eles conheciam. E eles estavam procurando sempre alguma ocasião que Jesus dissesse algo que se referisse a Deus e chamasse Deus de Pai, para eles indagarem Jesus e para eles até acusarem Jesus de blasfemo. Porque tudo que Jesus falava vinha de Deus. E eles sabiam. Mas estavam provocando o mestre e o mestre não deixou ser provocado. Toda autoridade vem de Deus, irmãos. Pode ter certeza disso. Acolha isso para a sua vida. Desde a autoridade do seu pai, do seu chefe, desde a autoridade da nação, vem de Deus. Deus permite. Se Deus não permitisse, não aconteceria. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que da autoridade de Deus venha a bênção dele para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, um dia abençoado, um dia rico de conhecimento, de sabedoria e da graça de Deus. Beijo no seu coração e para você, o meu coração. Até amanhã, se Deus quiser.